seja bem-vindo para essa experiência imersiva que é o Canvas. A CPU que eu escolhi foi a Pico Blaze, então a gente vai estar entrando aqui na parte de hardware e software, evidentemente. E começando pela parte de hardware, a gente, pela parte da história do hardware, eu descobri que a Pico Blaze foi criada pela Xilinx, e pesquisando mais sobre essa empresa, eu descobri que ela também foi a inventora da FPGA, né? O que soma muito com a história, essa história da CPU, porque a Pico Blaze ela está muito associada à FPGA, em questão de arquitetura, da história da arquitetura, a gente está falando de uma CPU que ela é muito minimalista, né? Então ela tenta ser o mais simples possível, ela tenta entregar o máximo possível com o mínimo, então consumindo aí o mínimo possível de recursos de lógica, né? E a gente está falando de uma CPU que você não consegue encontrar um chip físico dela, por exemplo, né? Ela tá tão integrada com a questão da FPGA que ela já vem embutida, né, dentro desse hardware. E então tem essa história, tem essa correlação muito grande com as FPGAs. Em questão de curiosidade, eu trouxe a questão de que ela cabe em menos de 100 slices de FPGA. Então, assim, ela é ridiculamente pequena. Ela que obedece muito à proposta de ela ser muito simples e ela entregar o máximo possível. E também tem a questão do tamanho das instruções, então as instruções elas são todas do mesmo tamanho, o que gera um pipeline que não é complexo, né? Partindo aqui para a questão da arquitetura, a gente está lidando com uma largura de uma CPU de 8 bits, né? E em questão dos registradores, o que eu acredito ser a parte mais importante da Pico Blaze, a gente tem 16 registradores indo de S0 a SF, seguindo aquela proposta hexadecimal para a nomenclatura, né? Todos eles têm 8 bits, e eu falo que os registradores são a parte mais importante, porque a gente vai ver mais à frente, mas eles desempenham um papel muito importante para armazenar dados. A ULA da PicoBlaze, ela exerce as funções, né, primordiais, a soma, a subtração, o AND, o OR, o XOR, e ela também traz aí a questão dos deslocamentos, comparação e testes de bits. Nessa questão, a ULA da PicoBlaze, ela traz um ajuste aí dos seus bits, tem a questão do jump, tem a questão, né, tá criando aí os seus loops, os seus ifs, mas ela também permite um ajuste mais fino dos seus bits, como a gente vai ver logo à frente. E ela segue essa pauta RISC justamente por ser muito pautada em registradores, né? Isso se deve por causa da questão da sua memória, né? Entanto, aqui no âmbito do modelo, da memória e do acesso à memória, a gente pode perceber que a PicoBlaze ela não tem uma memória consolidada, não tem a memória tradicional, ela não tem a memória RAM. Então, ela baseia muito na memória ROM e ela é completamente pautada nos registradores, né? Como a gente viu, são 16 registradores. O que comparado com a CPU que a gente viu em aula, que são só dois, a gente vê uma diferença gritante, né? O que é muito justificável justamente por não ter uma memória tradicional, uma memória consolidada. Então a gente está tratando de um modelo que ele não é accumulator puro, né? Então ele não tem ali um registrador primário, principal. A gente está falando de 16 registradores que vão estar desempenhando papéis muito importantes dentro dessa CPU. E em questão do acesso à memória, a gente está falando de um tipo register, né? Justamente por não ter essa memória tradicional. O Program Counter da PicoBlaze ele endereça até 1024 instruções. E entrando aqui no mundo das instruções, a gente tem um modelo bem simples, né? A gente pode começar aqui pela move load, que seria nossa leia, nosso move, e exerce a mesma função, né, de você pegar um número e guardar dentro de um registrador. Aqui na parte da aritmética, a gente tem aquelas mesmas funções, né? A gente tem o add, o sub, só que diferente do nosso CPU estudado em sala,
ele não tem a necessidade de estar de uma terceira variável, um terceiro argumento aqui. Ele já sabe onde ele vai guardar, que seria nesse primeiro argumento. E a gente também tem o compare, que é para a gente entrar nessas lógicas de jump, de loop e fazer comparação entre diferentes registradores, né? Dentro de lógicas, a gente segue, né, também com AND, com OR, com XOR. E o Shift, o Rotate, eu entendi isso aqui como um ajuste fino que a PicoBlaze permite o usuário fazer. Então é como se fosse uma alteração horizontal, né? A gente está mudando os nossos zeros e uns e aparentemente esse ajuste fino ele existe para ele é utilizado para fazer multiplicação, para fazer divisão e para estar fazendo uma manipulação ali dos bits de acordo com o interesse do usuário, né? O fluxo, o controle, a gente entra aqui dentro do jump, dentro do call e o return, né? A gente está criando os nossos loops, os nossos ifs. E agora eu quero estar falando mais aqui um pouquinho sobre software, explicar sobre o assembly da PicoBlaze. Ele é muito simples, né? Começando aqui pelo load, né? Então a gente está aqui nessa primeira linha armazenando o valor 5 dentro do nosso registrador 0, aqui o valor 3 dentro do registrador 1. O nosso end aqui de novo ele não pede um terceiro argumento, então ele já guarda aqui o valor de 8 dentro do registrador 0. Aqui a gente entra para uma parte de teste, né? Esse teste ele vai pegar o bit significativo do registrador 0, que foi onde a gente guardou o nosso resultado, e ele vai testar se ele é igual a 0. O, o que esse teste faz, ele não guarda o valor de 0 dentro do registrador 0, ele não guarda o resultado, só que ele cria uma flag. Essa flag, que seria o nosso Z, ela seria como um booleano, né? Então, nesse caso aqui, se for de fato igual a 0, então a gente tem um número par. E aí ele coloca esse jump para ir aqui para o nosso even, para o nosso par, e daqui ele segue. Caso contrário, ele entra aqui em ímpar, aqui em odd, e aqui, por exemplo, ele está guardando o valor de 1 dentro do registrador 0. O 1 que seria o que indicaria que é um número ímpar, né? E daqui ele já pula para o nosso ente. Caso contrário, ele entra aqui dentro do nosso par e aí ele vai guardar o número 0 dentro do registrador 2. E aí ele segue para o nosso loop, para o nosso ente. E aqui ele vai, esse out, ele se trata de, por exemplo, uma LED, né, que você conectou, algo que vai sinalizar, uma porta de saída que vai sinalizar o que aconteceu ou vai levar para um outro fluxo, né? E é interessante perceber que aqui a gente entra dentro de um loop infinito. Então esse jump ele vai entrando dentro do end infinitamente e esse é o padrão que se espera uma CPU que tem esse nível de controle. Então foi isso. Muito obrigado pelo semestre, muito obrigado pela atenção.